Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo que na minha própria força eu não estaria aqui, Pai. Reconheço que eu preciso de Ti, te peço perdão por tudo aquilo que te desagradou, mas eu me coloco como um vaso transparente nos Seus lábios, para que a Sua palavra possa ser ministrada, para que tudo aquilo que o Senhor preparou, a porção que o Senhor preparou para essa noite, Pai, nós possamos receber. Peço que o Senhor esteja abrindo, Senhor, nossas mentes, nossos corações, que todo coração de pedra, Pai, seja transformado no coração de carne, sensível à Sua voz, que nós não saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos, mas que nós possamos receber de Ti. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, para quem não me conhece, sou a pastora Natália, esposa do pastor Fabinho. E eu não estava desviada, amém? Eu não vim as 2 últimas semanas, que nós estamos ainda num período de adaptação em diversas coisas, mas com tudo isso, ainda na adaptação, eu voltei ao meu trabalho secular essa semana, e nosso filho ficou doente. Nosso Isaac ficou bem dodói, tá lá o Isaac, minha mãe, lá na porta, ó, dá um tchau aí, mãe. Lá. Quem não conhece aquela minha mãe, está sempre me ajudando, glória a Deus pela vida dela, amém? Mas nosso Isaquinho ficou dodói, eu sei que faz parte, talvez, eu creio que em nome de Jesus ele é protegido pelo Senhor, mas criança tem disso, ficou doentinho, já teve que ir para antibiótico, foi até engraçado não, porque a gente sabe, né? Mas o pico que ele ficou pior, assim, o pior pico de febre que deu foi 39,4 graus, eu estava desesperada já, porque ele nem se mexia, assim, de tão febril que estava. Foi justamente na quinta-feira, no horário de culto. Mas eu creio também que Deus é maior que tudo isso. Hoje ele está bem, está curado. Mas eu tive que ficar um tempo. Deus me chamou para esse tempo também, de ser mãe, de cuidar da minha família, amém? Então nós temos que equilibrar. Então por isso até peço desculpas de não poder estar presente em corpo aqui. Mas estava em oração, orando por todos vocês, por todos aqueles aconselhamentos, por todos aqueles que me pediam, pelos cultos. Não estava sem me alimentar, amém? E eu creio que eu orei tanto nesse tempo, que Deus moveu os céus e a terra, que o Senhor tocou no coração do pastor. E não só eu pude vir para a igreja, mas Ele me deu uma oportunidade de pregar. Glória a Deus, pode dar uma salva de palmas, é para aplaudir de pé, igreja. Porque o pastor, pense, não estou falando mal dele, misericórdia, amém? Mas eu sei que, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu creio que é bom, mas vocês têm pastores que têm fome e sede da palavra de Deus. Tanto eu como um pastor. Mas eu entendo o meu lugar, eu entendo quem eu sou, o ministério de auxiliá-lo, mas ele tem fome e sede da palavra. Para a gente poder ministrar aqui, a gente tem que entrar na fila, erguer a mão, pedir, por favor, me dá uma oportunidade. E as meninas até estavam falando, a Tati falou, pastor, é você que vai pregar hoje. Eu falei, sou? Ah, meu Deus, pastora, sabe quando foi o último culto de domingo que você pregou, que a gente lembra? Eu falei, não, Tati, nem eu lembro. Foi o dia que você descobriu que estava grávida. Quem lembra o culto das mães? Dia das mães. Viu? O pastor já jogou duro para dar uma oportunidade. Mas então Deus moveu, abriu os céus ou não moveu, igreja? Eu estou brincando, mas nós temos fome e sede da palavra. Tanto eu quanto o pastor estava em casa, mas estava me alimentando, estava assistindo os cultos online, buscando a presença do Senhor também, não estava sozinha. E creio, claro, eu não sou tão bonita quanto o pastor é, não sou tão inteligente quanto o pastor é, isso, essa parte vocês podem contar para ele, amém? No próximo culto. Não sou tão esbelto, tão inteligente, tão bem influente na palavra, mas eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? E o pastor me contou que ele estava ministrando nos últimos cultos. Quem esteve aqui? Ele falou um pouco sobre intimidação, sobre medo e como enfrentar tudo isso. É verdade ou não é? Quem foi abençoado nesses dias? Quem já passou a estar enfrentando melhor seus medos, as suas intimidações? Glória a Deus. E tenho certeza que foi uma bênção tudo isso. E quando eu estava orando para ver, Pai, o que o Senhor quer que eu ministre? O que o Senhor quer que eu fale ao povo? Qual que é a sua palavra
que o Senhor tem para essa noite, várias coisas vieram à minha cabeça. E eu falava, Senhor, eu não estou entendendo muito bem, mas depois tudo foi fazendo sentido, foi se encaixando. E se eu fosse dar um nome a essa palavra, seria superando as minhas limitações. Superando as minhas limitações. E quando eu falo em superação, é inevitável pensar no quê, igreja? Mudança de situação, de uma situação ruim para uma situação boa. Ultrapassar um limite. Recuperação, ato de progredir e tantas coisas. Nós estamos num ano de Olimpíadas, não é verdade? Estamos bem próximo, no mês que vem já começam as Olimpíadas. E quantas histórias nós estamos vendo, reportagens, quem tem acompanhado um pouquinho? Tem passado diversas histórias de tantos e tantos atletas olímpicos e paralímpicos. E quanto eles se esforçam, qual é a trajetória que eles têm que percorrer e se superar dia a dia para chegar a poder participar de um evento como esse. Eu fui atleta um bom tempo e eu sei que não é fácil. São tantos desafios, são tantas coisas que esses atletas têm que superar, têm que enfrentar todos os dias. E eu sei que não é fácil para ninguém, nada de mão beijada. Mas sabe algo que é comum em todas essas histórias? Algo que é comum em cada um desses testemunhos, desses atletas e todas tantas histórias? Nada acontece se eles ficarem parados. Eu uso uma sigla que é TPC. Fala comigo, TPC. Sabe o que significa isso? Nada vai acontecer na minha vida, em tudo aquilo que eu quero fazer, se eu não aplicar essa palavrinha, essa sigla na minha vida. O que é TPC? Tira a poupança da cadeira. Amém? TPC. Tira a poupança da cadeira. Vamos falar juntos? Tira a poupança da cadeira. Se eu quero me superar, se eu quero ir além, se eu quero transpassar os meus limites, eu não vou poder ficar parado, esperando a banda passar e vendo as coisas acontecer. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Se eu quero realmente cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ter que me superar dia a dia. Culto após culto, semana após semana. Para eu chegar aonde eu nunca cheguei, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Se eu quero ir além, lá em um lugar onde eu nunca estive, eu tenho que ir fazer algo que eu nunca fiz. Amém? Mas eu quero chegar lá e eu não consigo. Algo dentro de você vai ter que mudar para que você consiga enfrentar, para que você consiga ir além. Eu creio que a vontade do Senhor, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em todas as áreas, é de um crescimento constante. É de um ir além todos os dias. Deus não nos chamou para ficarmos parados, para estarmos num ponto que fala, aqui está bem, eu não preciso ir mais, até que foi. Não dê um atestado de limite para o Senhor. Nós sempre podemos ir além, nós sempre podemos avançar. E eu creio que essa é a vontade do Senhor. Por quê? Rapidamente, se você quiser abrir comigo, ou se não, só coloca ali no telão. Nós não fomos chamados para ficar parados, deixar as coisas acontecer. Em Efésios, a partir do Efésios 4, versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé em pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo. Vamos repetir juntos? Crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, o Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo toda a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Nós não fomos chamados para ficarmos parados, para darmos um atestado de limite e falar até aqui, Senhor.
Independente em qualquer área, nós sempre podemos ir além. Ah, mas eu sou muito nova, você pode ir além. Ah, mas eu sou muito velha, você pode ir além. Ah, mas a minha oportunidade já passou, você pode ir além. Ah, eu não consigo, você pode ir além. Amém? Quem está comigo, dá um glória a Deus. Nós não fomos chamados para ver a banda passar e deixar e falar, tá tudo bem, tá tudo bom, eu me acomodei aqui, eu não quero ir mais. Nós fomos chamados para crescer e alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. E quando nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito? Vai ser difícil, amados, porque Ele é perfeito. E nós não somos perfeitos. Mas nós temos que buscar. Nós temos que ir além todos os dias. E como é que nós fazemos isso? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um chamado para todos nós. E como que isso acontece? Pela renovação da nossa mente, todos os dias, não aceitando aquilo que a gente vê, não aceitando aquilo que o mundo quer nos dizer que é normal e não é. Pode até ter se tornado comum, mas muitas coisas que nós estamos vendo no dia a dia não é normal. Não era assim que deveria ser. E nós não devemos nos conformar, nós devemos ir além, nós devemos buscar. E como é que isso acontece, amados? Vai ser de uma hora para outra, que eu hoje estou aqui, amanhã eu acordo lá? Eu creio que Deus pode remir o tempo, amém? Mas sabe como que isso acontece? É de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, amém? Nós temos que nos superar todos os dias. Nós temos que ir além todos os dias. Para isso que Deus nos chamou em todas as áreas. E isso faz parte da sua vida e da minha também. Nós temos que buscar crescer. Temos que buscar a estatura do varão perfeito. Mas é fácil? Diga para o irmão que está do seu lado. Diga não, só dá uma risadinha e fala, se fosse fácil, todo mundo faria. Não é tão fácil assim. Mas é para mim e para você, amém? Só que tem algo que nós temos que deixar. Como eu falei, não vai acontecer de uma hora para outra. Nós temos que aplicar o TPC. Tira a poupança. Eu fiz uma adaptação. Na verdade não era o P, era um B ali. Mas tudo bem. Tira a poupança da cadeira. Bora trabalhar, bora se crescer, se capacitar, ir além. Só que tem algo que a gente vai falar especificadamente essa noite, que nós temos que deixar para trás. Eu sei que o pastor já ministrou sobre medo, sobre intimidação, isso nós já vencemos, amém? Mas sabe o que nós temos que deixar para trás muitas vezes para que a gente consiga ir além? Para que a gente consiga avançar? Nosso conforto. Agora sim, fala para o irmão que está do seu lado. Você tem que deixar o seu conforto. Quando eu desejo algo que eu nunca tive, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz, como nós falamos. E ambientes familiares, eles são confortáveis, não é verdade? Quem se sente bem quando chega em casa? Estou em casa. A gente se sente bem. É um ambiente tranquilizador, onde muitas vezes nós deixamos nossos medos, deixamos nossas inquietações, deixamos tantas coisas, tanta pressão que a gente recebe em tantos outros lugares. Mas quando a gente chega em casa, tudo muda, não é verdade? Pelo menos deveria ser assim. Se você ainda não vive, eu profetizo que em nome de Jesus, em breve você vai viver isso na sua casa, amém? Sua casa não vai ser só uma casa, vai ser um lar, em nome de Jesus. Amém? Mas, muitas vezes nós temos que deixar esse conforto que os ambientes familiares nos trazem, para que a gente possa ir além. Porque senão, a gente se acomoda. Tão bom chegar em casa, tirar o sapato, deitar no sofá, erguer as pernas para cima. Vou fazer um parênteses aqui, que eu estava esperando a oportunidade. Ai, pastora, você é vingativa? Não. Não sou, mas eu vou falar. O pastor falou aqui que eu chego em casa e não ponho o sapato. Quem estava nesse dia? Que ele me entregou, que eu não ponho, não guardo no lugar direitinho. Vocês estavam? Que ele entregou, falou, mas a gente fez um móvel, não tem nem porta, é só pôr o sapato lá. E eu sempre falo para ele, tudo bem, eu deixo no pé daquele negócio, não ponho dentro. Mas e você que larga o sapato por toda a casa? Onde eu vou tem um pé de sapato seu.
Vou contar. Né, mãe? Cadê minha mãe? Não vamos contar para ele. Pastora, você é vingativa. Não, mas eu tinha que falar. Ele me dedurou, eu vou dedurar ele. Pelo menos eu falo assim, você tá rindo, né, Suri? Você vai casar, você vai ver, né, mulheres? Falo, pelo menos eu deixo só o meu sapato. E você que deixa a blusa em um lugar, a bolsa em outro, a chave em outro, um pé num lugar, um pé no outro. Brincadeira. Amo o pastor. Saudades dele. Amo você, amado. Tenho prazer em sair catando todas essas coisas todos os dias. Glória a Deus, mas eu oro para que você receba a unção de guardar as coisas tudo no lugar. Amém, mulheres? Quem recebe? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem recebe a unção da toalha pendurada depois do banho? Homens, não fiquem tristes. Eu sei que nós temos diversos defeitos também. Quem é homem que recebe a unção da mulher organizada, a unção da mulher que vai fazer a comida quando você chegar em casa, que vai lavar, passar sua roupa? Quem recebe? Amém. Pronto, estamos quites. Ninguém vai sair chateado comigo, não é verdade? Amém, homens? Não fiquem bravos. Nós também temos nossos defeitos. Eu estou brincando para quebrar um pouco o gelo, se não ficarem com aqueles olhão de Mônica para mim. O que essa pastora está falando? Bem, mas isso é muito importante, amados. Ambientes familiares nos dão uma sensação de conforto, nos dão uma sensação de descansar, que eu posso ficar aqui eu me sinto seguro. Muitos restaurantes e muitas lojas já têm adotado essa técnica de fazer e decorar o seu ambiente com móveis de casa, com coisas de casa, para que os clientes se sintam bem. Quando você entra numa loja, que bonitinho, eu lembro lá na minha casa, você se sente confortável e sai comprando tudo. Né? Repreenda a unção da azaleia também, amém, homens? Dos sapatos, ramarim, enfim. As mulheres vão comprar só aquilo que é necessário, amém, mulheres? Mas é verdade, é uma técnica que é usada em restaurantes, em lojas. Por quê? Porque pessoas acomodadas pelo conforto se sentem bem. Contudo, elas não têm grandes conquistas. Estão comigo? Posso contar um exemplo comigo? Do que aconteceu comigo? Quando eu tinha 16 anos, eu tinha um sonho, eu era atleta, eu jogava vôlei, eu tinha um sonho de ser atleta profissional. Só que aqui no nosso estado, infelizmente, não é um estado que investe tanto, principalmente nesse esporte. Eu era atleta de vôlei. E eu sabia que eu precisava, se eu quisesse avançar em algumas coisas, me mudar. E eu sabia que eu precisava ir além. E surgiu uma oportunidade de eu ir jogar fora, e jogar lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Um time super bom. Contudo, eu não conhecia ninguém. Era umas 12 horas de viagem da minha casa até lá. E eu tinha 16 anos. Eu fui e fiz o teste. Eu passei. E eu senti no meu coração, eu vou. E nem era cristã ainda, não conhecia Deus. Da forma como eu conheço hoje, amém? E eu falei, eu vou, quer saber, é o meu sonho. Só que foi confortável? Não foi. Por quê? Eu tinha minha casa, eu tinha meus pais, eu tinha os meus amigos na escola, a minha escola, eu tinha o meu quarto, a minha comidinha, as minhas roupas lavadas, tudo que eu precisava. Pastora, você tinha um grande luxo? Não, eu não tinha. Meus pais sempre trabalharam, sempre correram atrás. Minha mãe é uma mulher guerreira, eu sempre falo isso, um exemplo de Deus. Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite, ela era professora. E à noite ela chegava, de madrugada ela costurava ainda roupa de couro para vender nas escolas durante o dia. Então não posso reclamar, que eu sempre tive o exemplo de uma mulher batalhadora, e meu pai também. Mas a gente sempre tinha o nosso conforto, eles sempre lutaram para isso. Mas quando surgiu a oportunidade, era algo que ardia meu coração. Ardia meu coração. Eu lembro que eu falei, eu vou. Eu arrumei as minhas coisas. E fui, meu pai e minha mãe foram comigo naquele primeiro final de semana me levar. E eu lembro que foi, não a primeira, mas acho que foi a segunda vez, se eu não estou enganada, que eu vi meu pai chorar. No dia que eles estavam indo embora, eles precisavam pegar o ônibus para voltar. Eu estava na frente da República, assim, eu lembro a cena.
E ele chorando, falando, filha, você não quer voltar com a gente? Você tem certeza? Eu falei, tenho, pai, eu vou ficar aqui. E vi ele e minha mãe entrando no carro, indo embora chorando, que daí o técnico ia levar eles até o aeroporto, até a rodoviária. E eu lembro que eu chorava, falei, eu não conheço ninguém. Cheguei num time onde as meninas eram novas, ia morar com pessoas que eu não conhecia, ia estudar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, ia jogar com pessoas que eu nunca tinha visto. Mas isso ardia no meu coração. E eu lembro que não foi fácil a adaptação. As primeiras vezes que eu lavei as minhas roupas, as minhas meias pareciam um pau. Se eu desse na cabeça de alguém, matava, é verdade. Tinha que ir quebrando assim, para poder colocar. Quem já aconteceu isso? Que não enxerga a roupa direito, já fizeram isso com meia? Nunca. Glória a Deus por vocês, mulheres. Mas minhas roupas eram, meu Deus, eu tinha que quebrar as meias assim para vestir. Tinha que ir a pé para a escola todos os dias, e não era tão perto, voltar a pé, treinar 2 períodos. E eu lembro que eu era a última, em República tem isso. Tem alguém que já foi atleta aqui, tirando estelinha? Time tem muito dessas coisas, assim, você é novato, você que carrega a bola, você que lava os pratos, lava os uniformes, não é verdade? A Paty sofreu na minha mão, ela era 1 ano mais nova que eu, né, Paty? Todos os times que a gente jogava, dava graças a Deus, porque ela era mais nova, ela que lavava os pratos, lavava os uniformes, carregava as bolas. Mas, contudo, quando eu cheguei lá, eu era mais nova. E sabe o que acontece? Tem ordem para tudo. Mais novo não dá opinião. É verdade ou não é? Quem foi atleta? Você nem fala, porque se você falar, você está lascado, vai ser pior. Então você só fica quieto e faz. Mas eu era a última a tomar banho, todos os dias. Pense um monte de mulher para tomar banho. Chegava do treino cansada. Mas 11 lá vai pedrada. Terminava o treino, nosso técnico ficava falando horas e horas e horas. A gente ia daí para casa, tinha um monte de mulher para tomar banho na minha frente. Eu era a última, ia tomar banho lá por 1h30 da manhã, 2 horas. E não podia falar nada. Foi confortável? Não, eu dividia quarto com mais 2 meninas, dividia guarda-roupa, enfim, tantas coisas. Só que eu creio que tudo isso, de certa forma, cooperou para algo que Deus queria fazer na minha vida. Eu tive um amadurecimento muito grande, além dos meus irmãos que são mais velhos, que ficaram na casa dos meus pais. Porque quando o bicho pegava, eu não podia correr para as asas da minha mãe ali e chorar e pedir qualquer coisa. Ela estava a quilômetros e quilômetros de distância. Era eu e eu. Deus sempre nos coloca pessoas que nos dão suporte, amém? Fiz diversas amizades, diversas pessoas que me levam até hoje. Muitas são madrinhas de casamento, são minhas, eu sou delas, enfim. Fiz amizades verdadeiras, foi uma bênção esse período que estive lá. Mas o mais importante foi que eu conheci a minha amiga, uma pessoa que me levou para Jesus. E hoje, glória a Deus, Deus moveu tantas coisas e ela está ela não era de outro ministério, mas ela está lá no Bola de Neve de Jundiaí, São Paulo. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Mas eu tive que deixar o meu conforto, deixar tudo aquilo que eu tinha de mão beijada, para conquistar algo que eu ainda não tinha, mas eu tinha desejo. Queimava no meu coração eu crescer e eu ser uma atleta profissional. E vocês sabem, já contei diversas vezes, principalmente para as mulheres, Deus moveu, não era esse o plano que o Senhor tinha, mas glória a Deus por isso, amém? Não sou uma pessoa frustrada, pelo contrário, creio que Deus usou todas as coisas para que hoje eu pudesse estar aqui. Não realizei o sonho de ser uma grande jogadora profissional. Eu me machuquei nesse meio tempo, tive que fazer uma cirurgia, voltei, fiquei parada. Depois até voltei a jogar, mas já não era mais a mesma coisa. Mas enfim, eu tive que deixar um conforto. E Deus tinha um propósito em tudo isso. Mas se eu ficasse acomodada e esperando as coisas acontecer, esperando, não, aqui é meu estado, eu estou na minha casa, eu vou esperar alguém sentir no coração e investir no esporte aqui no meu estado e vou deixar as coisas acontecer, sabe o que aconteceria, amados? Nada. Eu creio que aí sim eu teria uma frustração. Aí sim eu teria uma sensação de, poxa, eu poderia ter tentado. E se eu tivesse? E se? Isso é a pior coisa. Não deixe nada te prender, que você possa ir além todos os dias.
Não deixe que coisas, situações, o medo, a angústia ou até mesmo o conforto te prenda. Amém? Pessoas acomodadas pelo conforto não têm grandes conquistas. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que, logo no início do seu ministério, teve que deixar ali as suas coisas e ver a provisão de Deus de uma forma muito específica e até de certa forma estranha. Eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias comigo em 1 Reis 17. 1 Reis 17. Posso ler? Nós vamos falar de Elias. 1 Reis 17, versículo 1, do 1 ao 6, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei corvos que ali o alimente e te sustente. Pois e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Até aqui. Amém? Estão comigo? O que acontece? Essa é a primeira vez que Elias aparece nas Escrituras. O ministério de Elias se inicia exatamente aqui. Ele sente ali que deveria confrontar o rei, confrontar Acabe, e ele vai e fala que, segundo a palavra dele, não iria ter chuva e nem orvalho. E a alimentação ali daquela época dependia da chuva, amém? As plantações, enfim, dependiam da chuva. Só que Elias, até aqui, ele era um homem comum, como eu e como você. Nós não lemos ali que Elias era ainda o grande homem de Deus, ou sequer ele tinha feito qualquer grande milagre. A gente pode estudar a Escritura. A primeira vez que ele aparece é aqui. E ele aparece como um homem simples, o tesbita, os moradores de Gileade. Ele não havia se tornado um grande profeta ainda. Nem tinha um grande milagre. Mas ele estava disposto a conquistar e a confrontar o que era errado e a conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Mais do que isso, ele estava disposto a obedecer ao Senhor. Ele não ficou limitado ali pelo presente e pelo conforto que ele tinha. Ele foi confrontar o rei. Por quê? Porque o rei estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Ele estava adorando os Balaíns, outros deuses. E aquilo ele sabia que não estava correto. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o Senhor iria pesar a mão. E ele foi confrontar o rei. E ele fala: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja perante face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, de acordo com a minha palavra. Ele sabia que após o confronto, ele teria que deixar um conforto. Amém? Vamos repetir juntos? Após o confronto, eu tenho que deixar o meu conforto. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos, amados, quando nós tomamos posição diante de Deus, nós questionamos aquilo que é errado, ou questionamos aquilo que Satanás quer nos impedir de avançar, nós temos que dar o segundo passo, que é deixar o conforto, sair da posição onde nós estamos e ir em direção àquilo que o Senhor tem. Amém? Estão comigo? Isso é muito importante. O sucesso do futuro, muitas vezes, depende em deixar as coisas lá do passado, em deixar coisas que não vão fazer bem para o meu futuro. Não posso deixar que o meu passado ou que o meu presente roube aquilo que eu vou viver lá no futuro. Meu futuro, ele tem que ser conquistado.
Lembra que eu falei no começo da palavra? Como é que eu vou crescendo? Como é que eu vou atingir as coisas? É de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Mas ele tem que ser conquistado. Ele tem que ser tomado, o reino dos céus é tomado à força, amém? Se nós queremos viver as coisas que nós não vivemos ainda, temos que dar passos além. Meu futuro é a colheita do que eu plantei. Vamos falar juntos? Meu futuro é a colheita do que eu plantei. Por isso que não é igual a todos. E por isso que a gente não pode ficar se comparando. Ah, por que acontece na vida do irmão e não acontece na minha? Por que ele faz e as coisas acontecem na vida dele e na minha não? Por que isso? Por que aquilo? Por que é assim? Por que é assado? Cada um tem a sua colheita, amém? E cada um tem que dar os seus passos de conquista. Tem que largar o seu conforto. Muitas vezes, para que a gente alcance algo lá na frente, a gente tem que abrir mão de coisas que nos impedem de avançar. Muitas vezes essas coisas são lembranças dolorosas do passado, ou dores, tristezas, sentimentos, ou até pessoas, situações que nos prendem lá atrás. E que às vezes é mais confortável falar, deixa quieto, não vamos mexer, está quietinho. Mas a gente sabe que isso nos impede de avançar e de ir além. Quando Deus falou com Abraão, falou, vai e deixa a tua parentela. E Abraão foi e falou, tudo bem, eu vou, mas levou consigo Ló. E o que aconteceu? A maioria dos problemas de Abraão era porque Ló estava com ele. E a palavra do Senhor foi bem específica, deixe sua parentela. Não estou falando para você sair de casa e não conversar com mais ninguém, não é isso. Mas existem às vezes situações, existem coisas específicas, às vezes amizades, às vezes medos, às vezes frustrações, às vezes até pecado. Coisas que aconteceram lá atrás, mas que ainda não foram confrontados, que ainda não foram curados, que não foram sarados. E muitas vezes isso nos impede de avançar e de viver aquilo que a gente tem para viver. É a mesma coisa que nós colocarmos odre velho para um vinho novo, não adianta. Eu tenho que tirar as coisas que me prendem para que eu possa viver uma nova etapa, para que eu possa ir além. Cada fase é uma fase. E eu tenho que entender, se eu já cumpri o propósito nessa fase, eu tenho que passar para outra. Quando algo está terminado, terminou, acabou, ponto final. E assim eu consigo avançar para uma próxima fase. Quando algo está concluído. E nós vemos muitos homens de Deus, ali na Bíblia, homens e mulheres, que se tornaram pessoas que hoje nós comentamos justamente por isso. Porque estavam dispostos a deixar o conforto, a confrontar aquilo que estava errado e seguir adiante. Se a gente for ver, muitas vezes é até necessário uma mudança geográfica, amém? Mas não só isso, mas Moisés teve que deixar o palácio e ir para o deserto. Depois ele se tornou o libertador do povo. Daniel foi ao cativeiro, mas ali muitos dons começaram a fluir. José foi vendido como escravo, deixou o conforto da sua casa, mas se tornou governador do Egito. Abraão deixou a sua parentela depois, e quem ele se tornou? Pai de multidões. Esther deixou a sua casa, e deixou quem ele tinha criado, mas se tornou a rainha. Jacó deixou a casa dos seus pais, orientado pela sua mãe, e teve experiências com o Senhor, para o lugar onde ele foi. João teve as visitações e as visões na ilha de Patmos, no exílio. Felipe deixou o avivamento e foi evangelizar o eunuco. Eu vi esses dias que grande parte da Etiópia foi evangelizada por causa desse eunuco. Jesus deixou o céu para nascer numa manjedoura e morrer numa cruz por mim e por você. Mas porque ele sabia que tinha que confrontar aquilo que estava errado, largar o seu conforto, mas que ele ia conquistar grandes coisas na nova etapa que ele ia viver, amém? E ele fez isso por mim e por você. Mas o que a gente vê aqui é uma disposição
para mudar, que estou disposta a afastar de mim, a afastar daquilo que não me agrega, para que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem na próxima fase. O que eu estou disposta a abrir a mão? Isso influencia diretamente onde nós vamos chegar. Amém? Como eu disse, Elias ali não era um grande homem de Deus, ainda. É a primeira vez que ele aparece nas Escrituras. Mas ele já aparece confrontando aquilo que estava errado. E vai lá, junto para o Vale de Querite, e os corvos vão te alimentar. Mas, Senhor, eu tenho a minha casa, eu tenho minha família. Não quero saber, é isso que eu estou te pedindo. Vai lá e você vai ter toda a provisão. Eu vou te mandar a provisão. Amém? Estão comigo? Só que nós temos que mudar quando Deus manda. Quando é algo que vem do Senhor. Não adianta sair fazendo as coisas na louca sem ter uma direção. Não adianta fugir dos problemas também, amados. Não adianta, não resolve a situação. Eu não vou sair daqui, eu vou mudar de cidade e vou deixar tudo para trás, que os meus problemas vão ficar aqui e lá vou ter uma nova história. Enquanto você não resolver tudo que você tem para resolver aqui, não vai. Enquanto você não concluir essa etapa e falar, fechei, não adianta você ir. Mas eu vou sair dessa igreja porque tem situações aqui que eu não gosto, isso e aquilo. Amém, amados, nós não somos uma panela com a tampa fechada. Glória a Deus, pessoas chegam, pessoas saem, nós somos falhos, somos humanos. Mas, contudo, não deixe uma unha para Satanás. Não deixe algo não resolvido. Não deixe situações que vão te impedir de você crescer lá na frente. De você alcançar o potencial e tudo aquilo que você tem em Deus nas novas etapas. Vocês estão comigo? Mediocridade é justamente uma indisposição para mudar. Tem gente que não quer mudar, que tem medo. De certa forma, todos nós somos resistentes à mudança. Por quê? Porque é mais confortável ficar do jeito que está. É mais confortável, eu já estou aqui, já estou familiarizada, me sinto em casa. Mas não reclame do seu futuro se você não estiver disposto a deixar seu presente. Não reclame do seu futuro se você não estiver disposto a deixar seu passado. E deixar situações que te impedem de avançar. Elias, ele deixou o conforto, confrontou Acabe e foi obedecer a Deus. Só que ele era um homem comum, como eu e como você. Não tinha nenhuma descrição incrível ali de um grande homem de Deus até então. Ele era um homem comum. E o que eu estou querendo falar com isso? Que isso é para todos nós. Isso faz parte de todos nós, ninguém está de fora dessa mudança, de tirar o conforto, de crescer de fé em fé, de glória em glória. Serve para mim e serve para você. Só que se a gente quiser crescer realmente, primeiro, a gente vai ter que deixar o conforto. Segundo, nós vamos ter que crescer em obediência. A gente costuma falar que a unção está na obediência. Melhor obedecer do que remediar. A unção está na obediência. Eu lembro quando nós fomos enviados aqui para fazer na Rio Grande. Nós estávamos muito bem lá no Bola de Curitiba. Nós éramos diáconos, servíamos lá, tínhamos nossos amigos, cuidávamos de célula. Enfim, éramos responsáveis por algumas coisas e estava tudo bem. Um dia o Senhor tocou e mostrou para o pastor Bigade que deveria nos enviar para cá, e ele chegou e falou para o pastor: senti algo, vou enviar vocês aceitam? Ele nem estava junto, o pastor falou assim: é só você me falar quando e onde. Nem pensou. Eu falei: meu Deus, pastor, você está doido? Como assim? Para onde que a gente vai? Ele falou: não sei, eu só sei que a gente vai obedecer, se Deus falou, a gente vai. No começo foi fácil? Não foi. Ninguém conhecia a gente. Era uma igreja ainda que já tinha uma formação.
Já tinham pessoas, as pessoas estavam acostumadas com os outros pastores. Foi fácil? Não foi fácil. Mas a gente obedeceu. E hoje a gente vê os frutos, amém? Glória a Deus por isso. Vai fazer 5 anos que nós estamos aqui. E a gente agradece a Deus todos os dias. Porque nós amamos esse lugar, amamos essa cidade. Se tem algo que arde no meu coração e no coração do pastor, é ver a Fazenda Rio Grande transformada todos os dias. Amém? A gente quer ver essa cidade no avivamento. A gente fala, aqui é o foco do avivamento. E a gente vai ver. Amém? Nós temos visto algo diferente está acontecendo. A gente sabe disso. Tantos e tantos homens de Deus vêm aqui e falam, alguma coisa diferente, alguma coisa diferente, alguma coisa diferente. Mas por quê? Porque a gente simplesmente obedece. Vocês têm alguma coisa diferente, você é o pastor? Não, eu sou grande só no tamanho, mas eu não sou uma grande mulher de Deus, amém? Sou só um pouco maior que o pastor, mas não tem nada de diferente. A nossa única diferença que eu creio que faz as coisas acontecerem, sabe o que é? Sim, Senhor. Se o Senhor falou, mas vocês vão escrever 33 mil cartas à mão. Nós vamos escrever 33 mil cartas à mão. Vocês vão pisar em todas as ruas da cidade. Nós vamos pisar em todas as ruas da cidade. Vocês vão estender as mãos por cada casa dessa cidade. Nós vamos estender as mãos. Nós vamos evangelizar. Vamos nas lojas. Vamos em todos os lugares que Jesus nos mandar. Mas nós vamos obedecer. Amém? Nós vamos tirar a nossa poupança da cadeira. E aquilo que o Senhor falar, não é confortável. Quem ficou com um calo na mão de tanto escrever carta? Quem ficou? Levanta a mão bem alto, eu estou falando sério. Você acha que não doía a mão, irmãos? Quem escreveu carta para valer sabe o quanto doeu as mãos ali fazer. Só que hoje, glória a Deus, não tem nenhuma glória nossa, amém? A glória do Senhor, porque Ele deu a ideia, mas nós obedecemos. Mas porque nós obedecemos, muitas coisas destravaram no mundo espiritual. E hoje, outras coisas estão acontecendo. Diversas e diversas cidades estão entregando cartas por todas as ruas. Curitiba, a primeira vez que eles saíram para entregar carta, sabe quantas cartas eles entregaram? Quem sabe? Primeira vez que eles saíram para entregar cartas. 33 mil. Foi exatamente o que a gente escreveu aqui em 9 meses. Claro, eles são muito maiores e glória a Deus por isso. Mas algo destravou é Londrina, Canadá. É tantas e tantas outras cidades, outros estados. Mas a gente foi sensível à voz de Deus. Senhor, nós vamos te obedecer. Pai, só não deixa nós atrapalharmos aquilo que o Senhor tem para fazer. Aquilo que o Senhor quer que nós façamos, fala conosco que nós vamos te obedecer. Mas é doido, o que esses jovens estão pensando? Que é uma igreja de jovens, e daí? Se Deus falou, eu creio, não sei você, irmãos, mas Deus falou aqui em alguns cultos que a gente vai pisar as nações, e eu creio nisso, amém? E muitos aqui vão ser enviados, mas quantos estarão dispostos a deixar o conforto de casa? Quantos estarão dispostos a quebrar aquilo que te segura e te prende de avançar? E o que você vai viver nas próximas etapas vai depender exatamente disso. Vocês estão comigo? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Não apenas ministerial, mas é na nossa família, no nosso relacionamento com Deus, na nossa saúde, nosso relacionamento amoroso, nossos estudos, nossos trabalhos. Se eu não tirar a poupança da cadeira e me mexer e avançar, o tempo vai passar. O tempo vai passar e eu não vou ver as coisas acontecer. O que eu preciso, Senhor, me dá a direção, me mostra o que eu tenho que fazer. Difícil, se vai doer, se vão vir corvos me alimentar, mas eu vou. A sua provisão vai vir e eu vou, amém? Mas eu vou para um lugar que eu não conheço, como assim? As mudanças devem ser feitas quando Deus pede e Ele dá a provisão. Só que se Deus não pedir, não adianta você se mover. Ou não adianta obedecer pela metade, amados. Por quê? Nós temos um exemplo de alguém que obedeceu. E até saiu do seu conforto. Mas foi para o lugar que o Senhor não tinha mandado. A gente vê isso em Jonas. Ele saiu do lugar. Só que Deus tinha mandado ele para Nínive. E ele ficou com medo e ele não foi para Nínive. O que aconteceu? Ele foi engolido por uma baleia. Ficou 3 dias no meio do vômito só para dar um esperto, para
Você não entendeu que não é aqui. E ele foi cuspido lá onde ele devia estar. Amém? Não existe meia obediência. Não existe isso. Está obedecendo, irmão? Mais ou menos. Ou tá ou não tá. Com Deus não existe meio termo. Que nem aquela história que o nutricionista manda cortar o chocolate. Aí o marido chega em casa, a esposa está lá picotando uma barra de chocolate desse tamanho. O que você está fazendo, amor? Ué, estou cortando chocolate. E manda ver. Vocês não entenderam? Ele ia cortar o chocolate para comer, em vez de cortar de não comer. Amém? Era para ser engraçado, mas tudo bem. Próxima vez eu venho com os olhinhos mais puxados para ficar igual o pastor. Mas não existe meia verdade, meia obediência. Com Deus não existe meio termo. Que nem aquela história de uma pessoa que está andando por cima do muro. Quem sabe essa história? Quem não sabe? Não vou contar, vocês não querem ouvir? Então tá bom. Uma pessoa estava andando por cima do muro. E do lado direito dela, sei lá, do lado esquerdo, mas enfim, de um lado, tinha uns montes de anjos. Falava, vem, pula aqui para o nosso lado, vem, pula aqui para o nosso lado. E a pessoa continuava andando aqui em cima do muro, e do outro lado tinha um monte de demônio. E os demônios nem aí, jogando carta, fumando, nem aí para aquela pessoa que estava no muro. E os anjos desesperados, vem, pula para cá, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E os demônios nem aí, lá, estavam jogando entre eles, brincando, dando risada, bebendo, fumando. Aí até que certa hora essa pessoa se intrigou e foi perguntar, seus demônios, por que ali os anjos estão desesperados, pedindo para que eu pule para o lado deles, e eu estou aqui do lado de vocês e vocês não estão me chamando? Eles falaram, sabe por quê? Porque o muro é nosso. Anda em cima do muro, irmãos. Anda em cima do muro, não se posiciona para ver. É duro isso? É duro. Mas é verdade. Ai, pastora, mas é verdade, irmãos. Com Deus não existe meia obediência. Eu estou te obedecendo, Senhor, mas sabe como é? Não existe esse papo. Ou é ou não é. Amém? Eu creio que tem um processo de conversão e tudo isso, eu creio. Eu sei que tem que ser algo que é de dentro para fora. Que não tem que ser algo imposto, e enfim. Mas quando a gente tem entendimento e a gente discerne aquilo que Deus quer, não existe meia verdade. Não existe meia obediência. Não existe cinza. Ou é preto ou é branco. Amém? Fala quem está do seu lado. Não existe meia obediência. Está obedecendo, irmão? Ai. Mude sim. Mas quando Deus falar, é para onde Deus te mandar. Não saia fazendo as coisas na sua própria força. Não saia querendo fazer, eu vou fazer e vou acontecer, se Deus não te mandou. Ou não queira fugir dos problemas, que nem Jonas fez. Eu não vou para lá, porque lá eu vou encontrar problemas. Se é necessário confrontar os problemas, confronte os problemas. Se é necessário brigar e guerrear, brigue e guerreie. Mas conclua uma etapa para você poder passar para a próxima. Amém? Terceiro, estou acabando. Terceiro ponto, mudança é prova de confiança. É uma prova de fé. Confie em Deus. Se eu não gosto onde eu estou, talvez esteja no lugar errado. Mas Deus, com que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Se Deus falou, confie. Mas quem é que vai me alimentar? O que eu vou fazer? Deus vai mandar os corvos. A provisão vai vir. Mas Senhor, será que eu consigo? Se Ele te mandou, Ele que te capacita, meu bem. Amém? Se Ele falou, é Ele que nos capacita. Maldito o homem que confia no seu próprio braço. Amém? Glória a Deus, quem deu um amém aí. Amém! Glória a Deus pela sua vida, irmão. Meu sucesso sempre está designado a um lugar, mas o lugar que Deus mandar. Só que eu vou mudar quando
Ele mandar. E quando Ele mandar, eu só tenho que confiar. Elias não ficou ali. Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou confrontar Acabe, ele é um rei perigoso e não sei o que, e não sei o que. Ele foi e falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no sobrenatural. Quando nós não conseguimos fazer, aí que o Senhor faz. Nós vemos o milagre quando nós não conseguimos fazer. Se é na nossa força, se é algo que nós mesmos fazemos, não é milagre. Não é algo sobrenatural, é só algo que a gente devia fazer mesmo. Vocês não estão comigo? Não é verdade? Não é, Deus moveu e eu precisava me alimentar. Não, é algo que você tinha que fazer mesmo. Só que quando a gente não consegue fazer algo, na nossa força não dá. Aí que Deus entra com mover, com o seu sobrenatural, amém? E por que Deus não falou? Elias, então pegue, junte tudo que você vai precisar, leve, que você vai ficar tanto tempo, leve tanto de comida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus que busca as coisas no relacionamento. Ele quer estar contigo. Ele quer estar comigo todos os dias. Todos os dias Ele visitava Adão e Eva no Jardim do Éden. Todos os dias caía o maná do céu. Todos os dias caíam as cordonizes do céu quando o povo estava no deserto. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Por que isso? Porque eu preciso todos os dias crer no mover sobrenatural do Senhor, ter fé que Ele vai agir e buscar Ele todos os dias. O que a palavra nos diz ali que Elias falou? Na minha palavra não vai chover. Mas se a gente for ler o versículo, ele, tão certo como Deus vive, e de acordo com o Senhor que afasta, eu estou à frente. O que significa isso? Ele estava à frente de Deus, ele estava buscando de Deus, e Deus deu a direção dele confrontar, amém? Ele sabia o que ele estava fazendo. E de acordo com a palavra dele, não foi a palavra de Deus, mas ele tinha buscado de Deus. E foi algo sobrenatural ou não? Não choveu mais ou menos 3 anos e meio, se eu não estou enganada, na terra. E é doido, eu já contei o testemunho da chuva aqui? Acho que não, né? Mas não vai dar tempo. Tá fraco. Muito fraco. Não posso contar. Carol estava junto comigo, né, Carol? Eu estava grávida, a gente ia tirar as fotos da gravidez, barrigão, enfim, estava num parque e a gente já tinha mudado as datas umas 2, 3 vezes, né? E a Carol ia fazer meu cabelo, minha maquiagem, que eu sou chique, né, Carol? E a gente foi, tudo para a Fernália, e maquiei, fiz meu cabelo, e a gente começou a tirar as fotos de repente. Não é que o céu ficou cinza, ele ficou preto. Preto da cor dessa caixa de som. É verdade ou não é, Carol? Carol tá lá e não deixa eu mentir. Mais preto, começou um vendaval. O pastor chega de foto, já não gosta de tirar foto, né? Viu uma oportunidade, tipo, vamos picar a mula. E eu falei, não vai chover. Não vai chover. Não vai chover. Eu não vou sair daqui, eu vou tirar essas fotos. Não vai chover. E as nuvenzinhas preta em cima da gente. É verdade, não é, Carol? Cata todas as coisas. Eu falei, pode parar, não vai chover. O que aconteceu? A nuvem passou e não choveu onde a gente estava. Glória a Deus, mas é porque eu tenho grandes poderes? Não. Mas eu criei no Senhor. E eu falei, Deus, o Senhor sabe, e eu creio que o Senhor cumpre os desejos mais íntimos do nosso coração. Ele conhece não só as grandes coisas, mas as pequenas também. E eu falei, Senhor sabe, Pai, o quanto eu queria. A gente já remarcou tantas vezes e não vai poder remarcar. E eu já fiz cabelo, eu já fiz maquiagem, Senhor. E eu creio que não vai chover. E eu dou palavra de ordem que não vai chover. E a nuvem passou e não choveu. É verdade ou não é? A Carol está aqui. E glória a Deus. Já aconteceu outra vez também, quando a gente foi mudar de templo. A Ed estava também, né, Ed? Quando o pastor já contou isso, que a gente foi entregar tudo que tinha acontecido naquele templo e viemos caminhando aqui em direção a esse. Quando a gente falou, na frente do outro templo, Pai, nós te entregamos, começou uma chuva.
uma chuva, mais uma chuva. Só que chovia só do nosso lado. E onde a gente estava, a gente veio andando. E a chuva vinha nos acompanhando e não molhava a gente, né? Estava eu, o pastor, a Ed, quem mais estava? O Luquinhas estava? Acho que o Enio estava. O Bonete, não lembro. E terminava aquele barulho de chuva ali no telhado. E a gente caminhando sem a chuva. E a gente entendeu que o Senhor estava conosco. Que o Senhor estava vindo com a gente. E a gente clamou para o Senhor, falou: Pai, a gente vai para um novo tempo, a gente fechou um ciclo, mas a gente quer te obedecer, e a gente quer fazer aquilo que o Senhor tem para essa nova etapa. Vai com a gente. Eu falei, pastor, para o pastor, não vamos perder a essência, não vamos deixar que Deus não se manifeste no nosso meio de uma forma sobrenatural. Ele falou, claro que não, Deus está com a gente. E quando a gente veio vindo, a chuva veio nos acompanhando, mas não nos molhava. Foi algo sobrenatural. E por que eu estou contando esses testemunhos? Porque é algo que aconteceu na minha vida, mas eu não sou nada diferente de você, meu irmão, minha irmã. Eu não tenho nada em especial, a não ser que eu estou disposta todos os dias a obedecer. Eu estou disposta todos os dias a deixar o meu conforto, a deixar aquilo que me prende e seguir para uma nova etapa, sem deixar rabo para trás, sem deixar alguma situação mal resolvida. Mas, Senhor, se é para lá que o Senhor manda, é para lá que eu vou. Só que isso não é só para mim, é para você também. Mas e aí? O que você está disposto a deixar? O que você precisa deixar? Se de repente você precisa deixar até a incredulidade. A incredulidade, mas eu tenho medo. Eu não sei, ali é meio escuro, eu não sei onde eu vou pisar. Se o Senhor mandou você pisar, não tenha medo. Vem andar sobre as águas, Pedro, mas eu não sei. Ele andou, quando ele teve medo, ele afundou, mas o Senhor estava ali. Mas, Pai, o que eu vou comer? Os corvos vão te alimentar, mas você não vai morrer de fome. A provisão sou eu que dou. A provisão sou eu que dou e não depende do seu braço. Amém? Mas nós temos que estar dispostos a ir além, a não nos confortar em uma situação até que está bom. Até que está bom, amados, tá? Nós temos uma igreja avivada? Temos sim. Temos uma igreja grande? Temos sim. Mas está bom? Eu não vejo assim, eu não sei quanto é você. Mas às vezes eu fecho os olhos ali quando eu estou adorando e eu vejo essa igreja enorme, com aquele terreno ali. E eu vejo aqui a gente adorando e multidões chegando a Deus. Multidões vindo e adorando. Jovens, crianças, adultos, idosos. Não interessa. Vai vir uma multidão e a gente vai ver essa cidade transformada. Amém? Se você está comigo, dá um glória a Deus. E quem que o Senhor vai precisar é de mim e de você. E que a gente está disposto? Amém? Quanto nós estamos dispostos a ir além, a dar um passo a mais, a evangelizar, a ir sair na rua sem ter medo de falar do amor de Jesus, sem ter medo de contar aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Essa vai fazer a diferença. Tá bom essa cadeirinha aí? Tá bom, mas glória a Deus, e nós ansiamos pelo tempo que vai chegar que não vai ter lugar para sentar. A gente vai sentar no chão, a gente vai ficar de pé ali fora, mas o fogo vai descer, os corvos vão vir e a gente vai receber o maná do céu, todos os cultos. Amém? Só que vai depender da gente. Vai depender daquilo que a gente vai ter que deixar para trás. Vamos, ó. Senhor, a direção que o Senhor nos der, nós vamos obedecer. Em todas as áreas das nossas vidas, amém? Vamos fechar os olhos? Baixe sua cabeça. Nessa noite, eu gostaria de começar a fazer uma simples oração. Para você que de repente entrou aqui pela primeira vez, ou não, já veio outras vezes, mas ainda não tem essa confiança no Senhor, no sentido de entregar toda a sua vida. Ainda tem coisas que te impedem de avançar para uma próxima fase. Ainda tem coisas que você tem medo, que você não consegue entregar diante do Pai. E eu quero, nesse momento, não quero constranger ninguém, está todo mundo de olhos fechados. Evite andar desnecessariamente nesse momento.
mas é algo entre você e Deus. Se você sentiu no coração algo queimar e falar, pai, eu quero viver essas coisas que essa mulher está falando. Eu quero viver aquilo que essa pastora está falando, quero andar no seu sobrenatural. Começa com um simples passo, em crer em Jesus. E eu gostaria, nesse momento, que você colocasse a sua mão no seu coração, em algo entre você e Deus. Mas repetisse comigo uma simples oração, como um primeiro passo de fé, de sair do meu conforto. Como nós estamos no conforto, se for o seu caso, está todo mundo de olhos fechados, mas nós vamos fazer algo diferente. Sai do seu conforto, fica de pé, se posiciona, é algo entre você e Deus. Se você nunca fez uma oração e quer se entregar, falar, Senhor, minha vida está aqui, eu quero viver, só fique de pé, é algo entre você e Deus. E repita assim essa oração, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor já na fez. minha vida. Na minha vida. E por tudo que o Senhor ainda fará. E por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigada. Obrigada. Que o Senhor veio para essa terra. Que o Senhor veio para essa terra. Nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Viveu. Viveu. Morreu. Morreu. Mas ressuscitou por mim. Mas ressuscitou. E por mim e pelos meus pecados. Por mim e pelos meus pecados. E nessa noite. E nessa noite. Eu quero me entregar. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Porque eu creio. Eu quero no meu coração. No meu coração. E confesso. E confesso. Com a minha boca. Com a minha boca. Que Tu és. Que Tu és. Meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E que eu possa. Andar. Todos os dias. Nos teus caminhos. Nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer.